Olá, vamos para a última aula desse conteúdo, matriz insumo-produto. Falaremos agora sobre algumas possibilidades de uso. Mas antes, vamos apresentar aqui um pequeno resgate de conteúdo, né? Então nós vimos que as matrizes A e B são compostas pelos chamados coeficientes técnicos de impactos. O que esses coeficientes técnicos de impactos nos mostram? Por exemplo, né, um exemplo hipotético aqui, pegando lá na matriz A, se no setor A1 esse valor do coeficiente de A for 0,22, significa que para produzir uma unidade monetária de um produto produzido pelo setor A1, nós precisaremos de 0,22, aliás, de 22 centavos gastos em insumos para produzir essa unidade aqui. Tá? A mesma coisa com Z, só que Z sempre vai ser maior. Então, suponha que aqui seja 80 centavos. Né? Então, para produzir um real, né, de um produto aqui do setor A1, nós precisaremos produzir 0,80 centavos, né? 80 centavos relativos a insumos diretos e indiretos, certo? Então, consequentemente, nós também conseguiremos mensurar os impactos da variação da demanda final sobre cada setor da economia. A diferença é que, enquanto em A nós temos somente a quantificação dos insumos diretos que são impactados pelo aumento da produção final, na matriz Z nós temos os efeitos sobre os insumos diretos e indiretos. Uma outra forma de explicar é essa aqui, ó. Imagina que nós temos, falando da matriz A, né? Imagina que nós temos uma empresa, uma atividade que produz um bem 1 e que as famílias aumentaram a demanda por esse bem 1. Então nós tivemos aqui, ó, no laranjado aqui, né, um aumento da demanda final. Esse aumento da demanda final pressionou o setor, a atividade que produz esse bem 1 a produzir mais. Então eles vão produzir mais e vão aumentar a oferta final aqui no mercado. Só que para que isso ocorra e nós possamos chegar em um novo equilíbrio ali de demanda e oferta e tal, essa empresa de demanda que produz bem 1, ela vai demandar produtos intermediários, insumos. Dando um exemplo hipotético aqui, suponha que ela vai consumir mais do insumo 1. Então, para produzir mais e atender a demanda final, ela vai ter que aumentar a sua própria demanda intermediária. E assim ela vai fazer com que a indústria, né, o setor, a atividade que produz o bem 1, produza mais o bem 1 e oferte mais para bem 1, que vai conseguir produzir e ofertar um valor maior para o mercado que está ali demandando mais. Né? Então, aumento da demanda final causa um aumento na produção desse bem, que causa um aumento na produção dos insumos. Se a demanda final cair, a produção tende a cair e a produção do insumo tende a cair. Esse aqui é o exemplo de uma matriz de coeficientes técnicos diretos, né? Então ela vai impactar, ela vai mensurar os impactos do aumento da demanda somente no próprio bem que teve sua demanda elevada e nos insumos que estão diretamente relacionados com ele. No caso do nosso exemplo do carro, seria o pneu, o aço que são necessários para a produção do carro, tá? Já na matriz Z, olha lá, como que ela é um pouquinho mais completa, né? Então, o aumento da demanda vai causar um aumento da produção do bem 1, que vai causar um aumento da demanda, da produção, desculpa, do insumo 1. Mas aqui agora, nós vamos um pouquinho além. Nós vamos começar a captar os insumos necessários para a produção do insumo 1. Né? Então, para produzir o insumo 1, nós demandaremos mais produção do insumo 2. Então, ele também vai se elevar. Bom, então, de novo, é como se a matriz A fosse somente até aqui, ó. Ela captasse só as transações realizadas aqui. Já a matriz Z, ela vem até aqui, ó. Tá bom? Então a matriz Z é maior, né? Ela vai pegar todo esse trecho aqui, tá? Ó. Vou fazer uma coisinha aqui. Ela vai pegar todo o trecho, enquanto o A vai pegar só esse pequeno aqui. Tá bom? Então, ó, em outras palavras, o coeficiente técnico ele vai captar os efeitos que ocorrem para todos os bens finais demandados e também para seus insumos. No sistema de contas nacionais, nós não considerávamos os insumos. Agora, nós consideraremos não só
a demanda final, como também os insumos. E quando nós começamos a considerar as transações realizadas pela troca de insumo entre as atividades, nós começamos a trabalhar com os conceitos de cadeias de produção e de complexos industriais, ou no caso de Mato Grosso, complexos agro e industriais. Correto? Por quê? Porque são essas cadeias que vão montar, por exemplo, né? Cadeia de produção dos automóveis, né? Então você tem lá, ou melhor, cadeia de produção do biodiesel, né? Então você vai ter produção de biodiesel lá em cima, mais perto do consumidor final. Embaixo dela você vai ter a produção de soja, de milho, enfim, do que for necessário para produzir o biodiesel. E outros setores que estão relacionados a esse cadeamento, né? O próprio fertilizante, o próprio adubo, semente, assim por diante. Isso são cadeias. Complexos são conjunto de cadeias, vamos simplificar assim, né? Então pega um automóvel. Um automóvel ele tem a cadeia do pneu, né? Tem a cadeia do aço, tem a cadeia do plástico, tem a cadeia, enfim, assim por diante, que tudo ali em volta da produção do carro formando complexos industriais. Ou complexos agroindustriais. Então, por exemplo, quando você tem um frigorífico grande aí, como a Marfrig, ou melhor ainda, né, a BRF, o que envolve? Envolve só carne? Não, envolve ração. A ração geralmente é produzida com milho, soja. Então você começa a ter várias cadeias que estão juntas ali produzindo itens para o mesmo produto final, tá? Então, nós começamos a trabalhar com isso, mas vocês vão aprofundar na ideia de cadeia e complexo lá na disciplina de economia regional, economia de Mato Grosso e assim por diante. Ok? Até economia industrial, né? Então, nós formaríamos algo como isso, olha lá. Né? Então, se a demanda final aumentar, ó, do bem 1, considerando só o bem 1, isso aqui está bem simplificado. Ó. Então, aumentou o bem 1, automaticamente aumenta o insumo, a demanda e a produção pelo insumo A1, pelo insumo 1B e o insumo 1C. Só que cada setor desse, cada atividade dessa, demanda outros produtos e outras atividades. Então, ó, o insumo A1 ele vai demandar do insumo 2A, vai demandar aqui do 1B, vai demandar aqui do 1C, o 1B vai demandar do 2A, do 2B e assim por diante. Isso porque eu estou apresentando só um básico aqui, né? Mas na economia como um todo, nós teremos uma grande teia de produção. Agora, vamos a algumas aplicações da matriz insumo-produto. Observem, eu vim tratando nos últimos slides dos efeitos ocasionados pelo aumento da demanda final. Ok, professor, mas como que eu estimo isso? Vamos lá. Aqui, ó, como eu falei para vocês, né, essa coluna F aqui, ela vai nos dar o quê? Exatamente a demanda final, no caso de 95. Então, em 95, o setor A1, que é a agropecuária, produziu e entregou como demanda final, como produto final, o valor de 29 bilhões de reais. Agora, suponha que para 96 nós tenhamos um aumento. Por exemplo, de 29 bilhões, suba para 32 aqui no caso da setor A1. Setor A2, suba de 2,49 para 3 e assim sucessivamente. O que vai acontecer com o sistema produtivo? Quanto tem que ser produzido para que nós consigamos atender essa demanda final aqui? Aí você pode dizer, ué, professor, basta que produza 32. Mas vamos lá lembrar que para chegar nesse valor de 29, que é o valor real de 95, o que aconteceu? Nós tivemos que produzir tudo isso aqui, ó. Lembra-se que as atividades estão encadeadas, estão interligadas, né? Então, para produzir o que o setor da agropecuária produziu, ele precisou comprar de insumos, olha lá, 2,33, 0,27. Então, ele precisou se relacionar com todos os outros setores. Tá? Então, não é simplesmente dizer, professor, é só produzir 32 que está suficiente. Não. Para produzir esse 32 aqui, o setor de agropecuária vai ter que demandar insumo de outros setores, que terão que demandar insumo de outros setores e assim sucessivamente. Tá? Então, como que nós fazemos isso? Calculamos a quantidade que deverá ser produzida para chegar a esse montante final novo aqui. Basta pegarmos a matriz E,
multiplicar por F2, que é a nova demanda final, ó, já está aqui, então vou multiplicar a matriz E, ó, matriz E, né, tudo isso aqui, por F2, e aí eu encontro o valor da produção final que nós devemos alcançar para conseguir equilibrar aí a economia novamente, se de fato essa demanda final for ampliada por esses números. Professor, mas e se as exportações aumentarem? Olha, interessante, né? Então, ó, em 95, as exportações reais no Brasil eram essas aqui, né? Lembre-se sempre que aqui é A1, A2 e assim sucessivamente, tá? E suponha que de 95 para 96 nós tenhamos ampliado em 50% essa exportação. Suponha aí que o governo está fazendo o levantamento, fez uma projeção, e a projeção aqui no ano que vem, em 96, nós tenhamos um aumento de 50%, né? Então, de 2 para 4, 15 para 23, assim por... Então, como seria esse cálculo, né? Vamos ver? Olha lá. Primeiro, eu tenho que saber qual que é o impacto da exportação em 95 sobre a produção em 95. Então, o que eu vou fazer? Pego a matriz E e multiplico pela exportação de 95. Feito isso, agora eu vou pegar o que eu quero de fato, né? Eu vou pegar o impacto do aumento da exportação em 96 sobre Z, né? Então, multiplico Z pela nova exportação. E aqui eu vou elaborar esse seguinte quadro, né? Essa tabelinha bonitinha aqui. G1 é o valor da produção já com o impacto do que? Da exportação de 96, com 50% de aumento. G0 é já com o aumento da produção de... Aliás, já é com a exportação de 95. Aqui eu tenho a diferença, o percentual da diferença. Então, ó, nós chegamos a um total de 3,61. Representa um incremento de 3,61 na produção das atividades. Tá? Então, um aumento de 50% nas exportações de um país vai ocasionar um aumento de 3,61% na produção das atividades econômicas. Tá ok? Então, para recapitular, né? G1 é o total, né, de produção que a exportação impacta na economia como um todo, para cada setor. G0 é o quanto que a exportação já impactou em 95. Aqui eu tenho a diferença, aqui o percentual da diferença. Bom? Por fim, nós temos os chamados índices de ligação Rasmussen-Hirschman. Os índices, primeiramente chamados de Rasmussen, foram criados por ele, né, por esse teórico, Rasmussen, e foram desenvolvidas com a finalidade de sintetizar as informações presentes lá na matriz E de coeficientes técnicos. Ela foi idealizada em 56, mas foi desenvolvida, melhorada, quantificada, enfim, em 58 pelo teórico Hirschman. Né? Então, por isso que nós chamamos índices de ligação Rasmussen-Hirschman, porque os dois tiveram participação na sua concepção. O que nós estamos chamando de ligação? Exatamente a relação de troca que existe entre as atividades econômicas. Tá? E à medida que as atividades econômicas, que a produção, que os setores, que a indústria, enfim, que existe essa ligação entre a produção, né, de determinadas atividades, nós chamamos também de encadeamentos. Então, várias atividades estão sofrendo ligação uma com a outra, então elas estão encadeadas. Tá? Então, ó, o encadeamento se refere, né, ao encadeamento de variáveis, de várias atividades que se relacionam entre si com a finalidade de identificar os setores chaves da economia. Então, nós trabalhamos com essas ligações, esse encadeamento, para encontrarmos o que nós denominamos setor-chave da economia, e que eu já expliquei para vocês, mas para recapitular, são aqueles, né, setores-chave, são aqueles setores ou atividades cuja variação da produção provoca maior repercussão na economia como um todo. É o principal setor da economia. Tudo o que acontece com ele, os demais setores sentem de forma robusta, assim, forte mesmo, né? Nós temos dois tipos de índices de ligação. O índice de ligação para trás, que está aqui no lado 01, e o índice de ligação para frente, né? Aqui, ó, para frente. O índice de ligação para trás nos indica, nos revela, nos mensura o quanto um setor demanda insumos de outros setores. Tá? Então,
E o setor 2, ele nos revela, que é o índice de ligação para frente, né? Setor não, né? O índice de ligação para frente, ele nos revela o quanto que determinada atividade consegue entregar de insumos para outras atividades que estão demandando esses insumos dela, né? Então, qual é a sensibilidade dela em atender uma demanda, né? A ampliação da demanda de seus clientes, tá bom? Então, ó, trazendo um pequeno exemplo aqui, né? Imagine que nós temos um insumo 1. Essa atividade aqui que produz o insumo 1, ela deve atender, né? Ela entrega esse insumo 1 para a produção do bem 1. Não é isso que está aqui? Ó, ela oferta esse insumo 1 para a produção do bem 1. Só que para conseguir produzir esse insumo 1, essa atividade precisa consumir os insumos que foram produzidos em 2. Né? Não é isso? Então veja, o índice de ligação para trás vai perceber o quê? O quanto que a atividade aqui, né, que produz o insumo 1, demanda do insumo 2. Tá? E o efeito para frente vai tentar entender, vai tentar mensurar o quanto que o setor aqui, a atividade que produz o insumo 1, consegue entregar de insumos para a atividade bem 1. Vamos tentar explicar de outra forma. Imagine aqui que o setor bem 1 aumentou a produção. Para ele aumentar a produção, ele vai demandar produtos de insumo 1, correto? Então, ó, aqui, se eu olhar só o bem 1, eu vou ter um efeito de ligação para trás, que é o quê? O quanto ele demanda de insumos de bem 1, de insumo 1. E aqui no insumo 1 eu vou ter um efeito de ligação para frente, que é o quanto que o insumo 1 consegue atender a demanda feita, a nova demanda feita pelo bem 1. Será que o insumo 1 vai conseguir produzir tudo o que precisa para entregar para o bem 1? Né? Então, mais ou menos essa é a pergunta que deve ser feita. Quando eu olho só para o insumo 1, e ele precisa aumentar a produção para atender a produção de bem 1, ele estará demandando, ó, insumos produzidos por insumo 2, que vai ter que aumentar a sua produção para conseguir o quê? Entregar esses insumos, esses produtos para a produção do insumo 1. Então aqui, nesse caso aqui, eu tenho um efeito de ligação para trás, e aqui eu vou ter um efeito de ligação para frente. Certo? O efeito de ligação para frente ele também pode ser chamado, vocês também podem encontrá-lo assim na literatura, como efeito de encadeamento ajusante ou sensibilidade de dispersão. Ou seja, sensibilidade que uma atividade tem de atender a demanda feita por outra atividade. O efeito de ligação para trás ele pode ser entendido também como encadeamento a montante ou poder de dispersão, ou seja, poder de demandar outros insumos de outras atividades, demandar insumos de outras atividades. Ou poder de dispersar, de reverberar em toda a economia a sua própria produção, a renda que ele está gerando. Tá? Como que são calculados? Né? O efeito de ligação para trás, ou poder de dispersão, ele é calculado da seguinte forma. Nós dividimos aqui, ó, BLJ é a média da coluna, né? Então você tem lá a matriz E, né? Tem o cálculo dela certinho, e aqui tem as colunas, A1, né? A2, etc. Então eu vou calcular a média aqui, né? E vou dividir por quem? MT é a média da matriz, então eu vou calcular essa média e dividir por MT, que é a média da matriz. Ok? Pega a matriz toda, faça a média. E a sensibilidade de dispersão ou ligação para frente, eu vou trabalhar com a média da coluna, da linha, né? Então, A1 aqui, A2, etc. E aí eu vou pegar aqui a média da coluna, né? E aí eu divido a média por MT, que é o quê? A média da matriz E. Ok? Então, ó, tem a matriz E. Se eu calcular a média da coluna e dividir, que é o que está aqui, né? Opa, mais aqui. Que é 0,27 dividir pela média de Z, nós vamos encontrar o quê? O poder de dispersão, não é isso? Que é para trás.
Se nós pegarmos a linha, ó, nós pegarmos a linha, calcularmos a média e dividirmos pela média de Z, encontraremos o quê? Efeito de ligação para frente, não é isso? Aqui é a média de Z, né? Depois é só dividir. Quando divido, nós encontraremos esse valor aqui. Poder de dispersão, sensibilidade de dispersão, tá? Mas e aí, professor? Encontramos os índices de ligação para frente e para trás, os Rasmussen-Hirschman. Mas e agora? E os setores chaves da economia? É simples. Basta nós imaginarmos, nós entendermos que o que nós fizemos foi um cálculo de média. Dividimos a média da atividade pela média total de Z. Não foi isso que nós fizemos? Então veja, a média total de Z é a média de produção de toda a economia. É o coeficiente médio de toda a economia. Se esse valor aqui for maior que 1, significa que a média da atividade foi maior que a média total de toda a economia. Ou seja, este é um setor importante, porque na média ele é mais importante que os demais. Tá? Então, nós podemos observar isso, ó, deixa eu já passar aqui, nós podemos observar esse valor acima da unidade, tanto no poder quanto na sensibilidade de dispersão. E aí que vem o X da questão. Para que um setor seja considerado chave, os seus indicadores, seus índices de ligação têm que ser superiores a 1. Aí existem dois critérios. Um critério mais rígido, mas que é mais utilizado também, é que para um setor ser considerado chave, tanto o efeito de dispersão para trás como para frente, de ligação para trás para frente, os dois têm que ser superiores a 1, que é o que ocorre aqui, ó, no setor na atividade A3. Mas alguns trabalhos também trazem o quê? Que nós podemos considerar um setor-chave, ainda que ele só tenha um efeito de ligação superior a 1. É o caso aqui de A2, ó. Tá vendo que o poder de dispersão é maior que 1, mas a sensibilidade não é? Então, nesse segundo critério, ele seria considerado chave. Já, outro exemplo aqui que é o 6, ó. Sensibilidade é acima de 1, mas a poder de dispersão não. O ponto-chave é você escolher uma forma de definição e ficar com ela, né? Então, eu sempre prefiro considerar os dois setores. Então, para mim, eu diria aqui que o setor-chave é exatamente A3. Existem outras formas de utilização da matriz, inclusive colocando indicadores sociais. Nós podemos ir ainda, né, para a matriz de contabilidade social, que é ainda mais complexa, me dá mais informação do que a matriz de insumo-produto. Dentro da matriz insumo-produto, podemos calcular multiplicadores de produção, de emprego, aquele multiplicador keynesiano, né? Indicadores de mudança estrutural, determinantes da variação de preços e assim por diante, tá bom? Mas isso aí já são assuntos de semestres posteriores. Aqui está a referência e nós ficamos por aqui.